Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria estudar aqui rapidamente o livro do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, que foi Em Defesa do Socialismo, publicado em 1998, celebrando os 150 anos do Manifesto Comunista. O livro não é apenas uma homenagem ao Manifesto Comunista, mas ele é uma tentativa de reatualizá-lo para as condições presentes da sociedade capitalista ocidental e de, portanto, reformular a estratégia da Revolução Comunista Mundial e, especificamente, brasileira. Então, este documento é importante, em primeiro lugar, porque ele, ao descrever essa nova estratégia, ele afirma que o PT já está aplicando em 1998, o que basta para caracterizar aquilo que eu estou afirmando há 20 anos, que o PT é o Partido Comunista. Ele não é apenas um Partido Comunista, ele é o Partido Comunista, exatamente o mesmo de sempre, prosseguindo a mesma estratégia da Revolução Bolchevique, que foi aplicada no mundo inteiro, com variações locais, é claro, locais e epocais. E essa aqui é só mais uma variação. Ele faz uma readaptação e o objetivo dele é, evidentemente, implantar o comunismo. Não há como disfarçar isso. O livro deixa isso muitíssimo claro, tá certo? Então, não se trata de democracia, não se trata de um capitalismo adaptado, nada, nada, nada. É o bom e velho comunismo mesmo. Agora, como ele faz isso? Ele refaz o Manifesto Comunista, segundo ele, à sua maneira. E o livro é celebrado no prefácio pelo economista Paul Singer. Ele diz, não, pode até parecer uma pretensão demasiada, um jovem assim, reescrever o Manifesto Comunista, mas o Fernando Haddad está perfeitamente qualificado para fazer isso, e, aliás, o próprio Marx, quando escreveu o Manifesto Comunista, era um jovem, e, portanto, está inteiramente justificado. Quer dizer, Paul Singer, que é uma espécie de economista oficial do PT, ele aceita esse livro como a nova versão do Manifesto Comunista e como, por assim dizer, o manual de instruções do PT. Então, a tese central do livro parte do fenômeno de que, para cada nova iniciativa do movimento revolucionário mundial, o capitalismo cria uma nova indústria e absorve, né, este impulso dentro do seu funcionamento normal. Ele dá como exemplo, por exemplo, a revolução sexual promovida pelos comunistas, desde o tempo do Wilhelm Reich, né, e que ele diz que então ela foi absorvida pelo capitalismo através da indústria da pornografia. Mas, bom, a única diferença, ele diz, em vez de surgir, então, a verdadeira sociedade erótica, surge a indústria da pornografia. Qual é a diferença entre as duas coisas? Bem, a indústria da pornografia é uma coisa limitada, ela só atende a uma parte da população que está interessada nisto, tá certo? E a sociedade erótica expande isso para a sociedade inteira, tá certo? E não constitui um instrumento de lucro para nenhuma classe em particular. Mas se nós perguntarmos exatamente, eu até gostaria de encontrar esse sujeito e perguntar o que você entende exatamente por sociedade erótica? Porque sociedade erótica só existe uma no mundo. Aliás, existem duas sociedades eróticas. Existe a das hienas, que começa a fazer suruba no instante em que nascem, tá certo? E existe a dos macacos bonobos, que resolvem as suas tensões sociais através de surubas generalizadas. Todo mundo come todo mundo, tá certo? E aí fica tudo em paz. Agora, é claro que ao comer todo mundo, um macaco grande come um macaco pequenininho, né? Então, isso aí é a sociedade. As únicas sociedades eróticas que eu conheço são essas. Então, como seria isto, dizer, no mundo humano? Todo mundo come todo mundo, por exemplo, está a fábrica, os caras estão trabalhando para a linha de produção e vão lá fazer a sua suruba, né? A secretária come o patrão come o gerente e assim por diante. É disso que você está falando. Que raio de coisa é esta? Então, este é o tipo do flatus vocis, é uma expressão que exerce um certo fascínio desde que você não tente dizer o que é. Porque a hora que você tenta conceber o que é, você vê que não é nada. Na verdade, se você pensar bem, fala, nunca na história humana houve tanta liberdade sexual quanto hoje, por toda parte. Então, comparado com outras sociedades, esta é uma sociedade erótica, sem sombra de dúvida. Quer dizer, ele quer algo mais, né,
onde não exista sequer a indústria da pornografia, porque não vai precisar existir, porque a atividade erótica contínua e generalizada não vai estar limitada a uma parte da população, mas todo mundo vai participar dela. Ora, ele confessa que o livro que mais o influenciou na vida foi O Capital, que ele diz ter lido os 3 volumes. Eu duvido e faço pouco, hein? Porque mesmo o primeiro volume, que eu saiba, só foi lido inteiro, né, em grupo, por um pessoal da USP, entre os quais os professores dele, né? E com isso ganharam um prestígio intelectual fantástico. Eles leram O Capital. Olha lá, Fernando Henrique Cardoso, né? Essa gente toda. Então eles fizeram um grupo, leram O Capital em grupo, claro, cada um lê um pedaço, né? E o Haddad, então, foi beneficiado por este grupo e teve esta influência do Capital, que ele diz, foi o livro que fez a minha cabeça. Ora, se o livro Capital fez a cabeça, então é evidente que o sujeito é comunista, não há outra palavra para qualificar, tá certo? E, por outro lado, quando ele diz que todas as grandes iniciativas do movimento revolucionário foram absorvidas e transcendidas pelo capitalismo, ele acha que ele tem uma solução para isso. Ele diz, todas essas tentativas são parciais e nós vamos fazer uma tentativa geral, abrangendo tudo de uma vez. Eu digo, bom, para os capitalistas vai ser ótimo, porque daí eles vão transcender tudo de uma vez. Tá certo? Um dos elementos fundamentais do marxismo é a crítica do formalismo burguês, que é a tentativa de você analisar as coisas por uma lógica linear, mecânica, sem você ter ideia, vamos dizer, das relações reais de poder, da dialética real das coisas da sociedade. Essa crítica é inteiramente justa. Só que é mais fácil você repetir da boca para fora do que você mostrar na prática que a compreende, ou seja, você é capaz de aplicar essa dialética marxista e ter em vista sempre a situação concreta e nunca apenas vamos dizer, os formalismos lógicos, né? Porque quando o pessoal fala em capitalismo e socialismo, peraí, existe capitalismo e socialismo? Existe como conceito abstrato de sistema. Mas, na realidade, o que você tem são diferentes situações locais, em situações, vamos dizer, humanas e geográficas diferentes, produzindo vários tipos de socialismos e vários tipos de capitalismos. Tá certo? Por exemplo, quando ele diz o capitalismo prometeu que ia elevar o padrão de vida das classes mais baixas, mas, na realidade, ele criou uma nova forma de pobreza, que é a mendicância, espalhou o lumpenproletariado por todo lugar. E, ora, você vê aqui nos Estados Unidos, você praticamente não vê lumpenproletariado, e você não vê lumpenproletariado na Europa, a não ser através desses imigrantes que estão chegando do Oriente Médio agora. Esses são lumpenproletariado. Não existia praticamente lumpenproletariado, nem na Europa avançada, nem nos Estados Unidos, mas no Brasil existe. E ele foi criado pelo capitalismo ou pela economia estatista. Então, você só vai ver um lumpenproletariado crescente nos países de economia estatista dirigidos pelos socialistas. Esta coisa de você usar nomes de regimes, né, e tentar descrever o movimento histórico pelo confronto entre esses regimes, é como se você pegasse conceitos e você está fazendo de conta que os conceitos são entidades reais e que elas vão para o campo de batalha e lutam um com o outro. Mas isso não existe, conceitos não lutam, porque lutam são pessoas, são organizações, são grupos, etc, etc. Eu me lembro, por exemplo, que havia toda essa gritaria nacional contra o neoliberalismo. Então, quando houve uma reunião do G8, o neoliberalismo está aí ferrando com nós, estão se reunindo lá para ferrar. Quando você vê, eram 8 países. Os 8 dirigentes desse país eram gente da esquerda. Então, que neoliberalismo? Neoliberalismo era uma palavra, um emblema, que designava uma ideia abstrata que seria de um capitalismo readaptado, capaz de absorver e esmagar, portanto, o movimento socialista. Mas quem estava fazendo isso eram os próprios socialistas. Tá certo? Então, toda esta coisa da dialética marxista que combate o formalismo e tenta se apegar à realidade concreta, às verdadeiras relações de poder, é só da boca para fora, porque, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Nós estamos vendo agora mesmo isso acontecer no Brasil. Então, os marxistas sempre criticaram os liberais e outros direitistas por terem um conceito puramente abstrato e formal da democracia. Então, a democracia se compõe das eleições, dos partidos, da luta, do conflito dos partidos, concorrência entre os partidos e liberdade de imprensa, etc, etc. Então,
é apenas um conjunto de relações legais. Isso não leva em conta as relações reais de poder. Por exemplo, você falar liberdade de imprensa, eu digo, bom, no Brasil tem liberdade de imprensa, mas você tem 2 ou 3 empresas que mandam em todo o universo da mídia, então não há realmente uma democracia, há uma autocracia desses 3 ou 4 grupos empresariais. Porém, agora nós estamos vendo os próprios comunistas se utilizarem do formalismo jurídico para dar áreas de um funcionamento normal da democracia a uma situação onde eles estão impondo a sua vontade tiranicamente ao país inteiro. Então, será que eles percebem que estão fazendo isso? Será que eles percebem que agora o formalismo capitalista virou um instrumento a favor deles? E que eles o estão usando? Nós todos sabemos que houve fraude nas eleições. 16 mil queixas é suficiente para você dizer, olha, essa eleição não está normal. E daí aparece os ministros dizendo, não se pode insinuar a possibilidade de fraude, nem a possibilidade de fraude. Por quê? Porque legalmente está tudo certinho. Eu digo, mas, legalmente, mas e as máquinas? Nós não estamos falando de uma coisa legal, de um problema legal. Né? Nós estamos falando de um funcionamento real das máquinas manipulado por pessoas reais. Tá certo? Isso não pode. Então, você apega no lado legalista para negar a realidade, dar uma impressão de normalidade, a situação mais anormal que já houve, eu acho que em qualquer eleição no mundo. Não é isso? A eleição brasileira está muito parecida com a eleição soviética, onde, como dizia Stalin, não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Na eleição da Dilma já houve isso, a apuração foi secreta, quer dizer, a eleição foi ilegítima, eu disse isso desde o primeiro dia, quando propuseram impeachment, eu disse, vocês estão loucos, porque você propor um impeachment, você está reconhecendo a legitimidade do mandato, tá certo? Sabendo que a eleição foi ilegítima. Então, houve ali um acordo entre a direita e a esquerda, falaram, nós dois vamos nos apegar aqui ao formalismo jurídico para dar a impressão que está tudo normal e nós enganamos todo mundo. Uns fazem isso porque levam vantagem com isso, e outros agem assim porque estão com medo dos seus adversários e têm medo de mostrar o tamanho do crime que eles estão cometendo. Agora também o pessoal está todo empenhado em fazer de conta que existe uma disputa eleitoral. Não há disputa eleitoral nenhuma. Você tem um golpe de Estado em andamento feito por um grupo criminoso, tá certo? Que quer tomar o poder por todos os meios. Isso já foi anunciado pelo próprio Zé Dirceu. Nós vamos tomar o poder e isso não tem nada a ver com eleições. Né? Então, eles estão fazendo já isto, tá certo? Já tentaram matar, porque você tenta matar o concorrente e você, depois de matá-lo, você continua com a campanha de assassinato da reputação contra um sujeito moribundo. Você acha que isso é uma eleição normal? É claro que não. A eleição já tinha que ter sido suspensa. No primeiro turno. Tentaram matar o candidato, acabou, não tem mais eleição. Só daqui 6 meses, uma coisa assim, vamos investigar tudo enquanto não descobrir quem foi que mandou matar, não vai ter a votação. Isso é o certo. Isso aconteceria em qualquer lugar do mundo. Mas, formalmente, legalmente, está tudo certinho. Então, quem está fazendo isso? É o burguês que está fazendo isso para sufocar o movimento comunista? Ou é o movimento comunista que está fazendo isso para sufocar todos os seus adversários? Tudo isso, então, para mim, está muito claro. Né? E quando eu examino aqui esse arrazoado do Haddad, eu vejo o seguinte, ele realmente está propondo uma estratégia que o PT adotou. O PT está fazendo o que ele disse. Tá certo? Só que tem os seguintes problemas. Vamos ver. Aqui ele diz, meus interesses intelectuais não se restringiam apenas à literatura marxista, mas impeliram com muita energia a conhecer os principais críticos de Marx. Foi assim que, eu, a partir dessa segunda leitura de Marx, passei a interessar por filosofia e sociologia, mas ainda na perspectiva de conhecer o que havia de melhor na crítica a Marx. Ele chama de crítica a Marx a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é, sem dúvida, uma crítica a Marx, mas é uma crítica interna. O movimento comunista, desde o início, ele foi cheio de dissidências, dissensões, né, revisionismos, etc., etc. Então, este é mais um deles. E, aliás, uma característica do movimento comunista é que ele combate com mais ardor e com mais ódio os seus dissidentes internos do que o seu suposto inimigo de classe. Né? Por exemplo, Lenin jamais falava de Karl Kautsky, o revisionista, sem dizer o renegado Kautsky. Do mesmo modo, Stalin e Trotsky. Né? Não houve um sujeito mais odiado na União Soviética do que Trotsky.
morreu com uma picaretada na cabeça encomendada por Stalin. Stalin mandou matar algum banqueiro ou capitalista ocidental assim? Não, não, não. O dissidente interno é o pior. Mais ainda, Mussolini. Mussolini é um dissidente do movimento socialista. Né? Então, essa gritaria toda antifascista é por quê? Eles sabem que eles têm rabo preso com o fascismo desde o início. O fascismo saiu de dentro do movimento socialista e é uma variante do movimento socialista. Por isso que eu digo, olha, esses camaradas, eles não são extrema-direita sou eu. Porque eu não aceito compromisso nenhum com o socialismo, não tenho nada a ver com o socialismo. Esses nazistas, fascistas, tal, tudo lá, são semi-socialistas, negociam com o socialismo, eu não aceito nada disso. Então, eu que sou extrema-direita, não os nazistas. Né? Então, extrema-direita, para mim, é o libertarians é extrema-direita. Né? Os outros, não. Muito bem. Então, aqui já começa a história. Toda a formação intelectual dele é dentro do marxismo. Ele não conhece nada fora do marxismo. Asseguro para vocês. Ao ponto de você dizer, chamar de críticos de Marx da Escola de Frankfurt, eu não fiquei preso a Marx, eu fui ler os críticos de Marx, está aqui, Max Horkheimer, Georg Lukács, etc, etc. Né? Bom, um elemento da Escola de Frankfurt que ele absorve é considerar que, fora tudo que não consiste nas relações econômicas, é tudo superestrutura ideológica. Então, de realidade material mesmo só existe a economia, o resto é tudo ideologia. Portanto, toda a vida social, cultural, religiosa, etc., é conflito ideológico. Isso é comum, Marx diz isso, mas a Escola de Frankfurt radicaliza isso. Ela leva isso às suas últimas consequências, coisa que Marx não levava. Marx ele admitia alguma independência da vida cultural, artística, etc., etc. Tanto que ele dizia que, olha, o estudo ideológico não nos permite compreender como é que nós ainda nos comovemos com as peças de Ésquilo ou Sófocles, porque elas já perderam a sua função ideológica na sociedade e, no entanto, elas ainda dizem alguma coisa para nós. Karl Marx reconhecia isso, mas o pessoal da Escola de Frankfurt não. Para eles é tudo ideologia até o fim. Para eles, e o Michel Foucault também, a mesma coisa. Né? Então, para o Michel Foucault, tudo são relações de poder. Absolutamente tudo na vida humana. Né? Só a obra dele, não. Ele não está tentando impor o seu poder a ninguém. Imagine se ele ia fazer uma coisa dessa. Né? E olha aqui. Ele diz, a sociedade contemporânea não será capaz de contra-argumentar a crítica da Escola de Frankfurt, senão através de argumentos de autoridade, do tipo, sua crítica é absurda porque sempre todos pensaram diversamente. Olha, quer dizer que só há argumento de autoridade contra a Escola de Frankfurt? Digo, meu Deus, eu já li tantos argumentos contra a Escola de Frankfurt, mas tantos mais inventivos. Tá certo? Então, se ele diz isso, é porque ele não conhece nenhuma crítica à Escola de Frankfurt. Então, ele imagina que todos os críticos da Escola de Frankfurt são apenas uns ingênuos, são como se fossem sargentões brasileiros, tá certo? Que só apelam ao argumento de autoridade. Eu falei, mas ele não leu nem o George Scruton, não é possível. Né? O George Scruton tem crítica muito engenhosa à Escola de Frankfurt, muita gente tem, né? Mas ele evidentemente não conhece. Agora, então ele diz, como a sociedade só pode opor à crítica frankfurtiana argumentos de autoridade, eles não devemos discutir com esses argumentos, mas respondê-los através da desconstrução da família. Opa, peraí. O que uma coisa tem a ver com outra? Como é que você vai quebrar argumentos contra a Escola de Frankfurt desconstruindo a família? Sim, ele diz que são argumentos de autoridade, a base da autoridade é a família, nós desconstruindo a família, desconstruímos a autoridade. E o que é desconstruir a família? É criar a sociedade erótica. Ora, ele se diz claramente inspirado nisso pela Escola de Frankfurt. O que é que a Escola de Frankfurt diz a respeito da desconstrução da família? Max Horkheimer, num ensaio chamado Autoridade e Família, de 1936, ele diz que o que mais caracteriza a família burguesa, isso é, a família que tem que ser destruída, é a proibição de qualquer elemento erótico nas relações entre mãe e filho. E os filhos, mãe pode ter carinho no filho, o filho pode ter carinho na mãe, desde que não tenha nenhum elemento sensual erótico. Então, a destruição começa pela introdução do elemento sensual erótico nas relações entre mãe e filho. Em suma, é a política incestuosa. Não há como negar isso aqui. Agora, vejam,
Os comunistas estão muito habituados a escrever de maneira que as palavras deles têm um sentido para as pessoas de dentro e outro para o observador de fora. E só o de dentro percebe a extensão completa do que está sendo proposto. O cara de fora tende a atenuar. Por quê? Porque se ele vê que os caras estão propondo uma coisa muito absurda, ele vai pensar, não, eles não são loucos, não pode ser isso que eles estão dizendo. Mais ou menos como o pessoal reagiu ao Hitler nos anos 30. Quando ele fala o negócio da solução final, tal, o pessoal fala, não, ele não pode estar querendo dizer que ele vai matar um monte de judeu, não é possível, isso é absurdo. Né? Então, dava um sentido atenuado. Os comunistas fazem a mesma coisa. Né? Eles escrevem de modo que os de dentro entendem qual é o plano e os de fora dão um sentido atenuado àquilo. E eles têm muita prática de fazer isso, nem sempre é para burlar a censura. No caso do Antônio Gramsci foi para burlar a censura, mas às vezes não é a censura, às vezes é simplesmente a opinião pública que você está burlando. Você não quer que todo mundo perceba claramente o seu plano, então você escreve de maneira, por assim dizer, cifrada, entre aspas, né? Então, às vezes não formalmente cifrada, mas estilisticamente cifrada. E o nosso amigo Haddad, ele faz isso, quer dizer, ele adere à ideia frankfurtiana da destruição da família, sabendo que isto inclui a erotização das relações entre mãe e filha, mas fazendo de conta, não falei nada disso, imagina incesto, que coisa horrível, não, eu sou tão cristão. Quer dizer, é tudo uma empulhação, evidentemente. Agora, não é só a nós que ele engana o próprio pessoal do PT. Por quê? O núcleo da teoria dele é o seguinte, no tempo de Karl Marx só existia duas classes sociais, proletários e burgueses. Eu digo primeiro, de onde que ele tirou isto? Porque Karl Marx falava também nos intelectuais de classe média e no lumpenproletariado. De onde que ele tirou a expressão? Quem botou a expressão lumpenproletariado em circulação? Foi Fernando Haddad, em 1998? Não, foi Karl Marx, em 1848. Então, como é que ele diz que no tempo de Karl Marx só conhecia duas classes sociais, quando Karl Marx está mencionando quatro? Daí ele apresenta as quatro, ele diz que essa é a grande inovação Fernando Haddadiana da estratégia comunista. Eu digo, claro que isso é uma empulhação. Tá certo? Então, eu acabo duvidando de que o próprio Paul Singer tenha lido o Manifesto Comunista. Né? Por quê? Porque ele reconhece a novidade da teoria do Haddad. Né? Então, eles, além do burgueses e proletários, hoje existe uma classe de cientistas e técnicos contratados pelo capital para fazer o funcionamento da sociedade, e existe também uma vasta multidão lumpenproletária, diz ele, criada pelo progresso do capitalismo. Ao contrário, o progresso do capitalismo elimina a existência do lumpenproletariado, tanto elimina que tem que importá-lo dos países árabes ou do México, tá certo? E esse lumpenproletariado só é crescente nos países que estiveram sob administração esquerdista e comunista durante muito tempo, como o México e o Brasil. Né? Então, ele está enganando os próprios comunistas, fazendo de conta que ele está apresentando uma teoria nova, quando a teoria é tão velha quanto o próprio Manifesto Comunista. Mais ainda, a ideia de você ganhar para a Revolução Comunista o lumpenproletariado e a camada intelectual, essa ideia também não é dele, essa ideia está explícita no Herbert Marcuse desde escritos dos anos 40. E o cara vem vender isso de novo dizendo que é dele. Quer dizer, então, em primeiro lugar, esse é um plagiário. Tá certo? Agora, a lei brasileira não reconhece plágio de ideia, só reconhece plágio de texto. Então, legalmente no Brasil não é plágio. Veja, de novo, o apelo ao formalismo jurídico. Legalmente não é plágio, mas substantivamente é um plágio, porque você está apresentando como sua uma ideia que já vem de um outro. E daí ele propõe lá uma série de estratégias, entre os quais o que ele chama subversão do mercado. Como é que é a subversão do mercado? É você introduzir elementos socialistas no funcionamento do próprio mercado. Por exemplo, através de cooperativas, como o MST. Grande novidade estratégica, vamos fazer as cooperativas e vamos subverter o capital. Né? Só que é o seguinte, essa ideia foi introduzida por Stalin, né, na União Soviética, em 1924, 25, e por Stalin no Ocidente a partir de 1948. Ou seja, ele está propondo uma ideia que já existe como prática
comunista desde 1948. Então, das duas, ou ele ignora tudo isto, e é um sujeito que, até um comunista sério prestar atenção nesse sujeito é perda de tempo, né? Ou então ele conhece e está fazendo de conta que não conhece, é tudo fingido. Então, esse livro ou é um crime, ou é uma prova de estupidez fora do comum. E é este lixo que os caras querem eleger presidente da República, este subintelectual de bosta. Isso é uma vergonha, pô, até para o movimento comunista. Mais vergonha ainda é o Paul Singer ter subscrito isso. Eu não conheço direito o livro do Paul Singer, não sei qual é o estatuto intelectual dele, mas era um cara que dentro do PT era respeitado como um grande intelectual. E como é que esse grande intelectual engole esta porcaria e acredita que é um negócio muito bom, né? Então, qual é a diferença que existe entre isto que ele chama nova classe de técnicos e cientistas e o que Karl Marx e Herbert Marcuse chamavam de intelectuais? Nenhuma, intelectuais e estudantes, né? Agora, aqui ele esquece duas classes. Primeiro, os estudantes, ele não menciona como classe, vamos dizer, específica, e policiais militares. E a burocracia estatal, nada disso para ele existe. Eu digo, de que sociedade você está falando, né? É uma sociedade abstrata, um modelo abstrato que você inventou, tá certo? Escondendo a fonte que essa ideia já tinha na literatura marxista. A principal defeito do movimento socialista até aqui foi não perceber o quão adaptável é o sistema capitalista. Mas não é o sistema capitalista que é adaptável, quer dizer, cada vez que os comunistas inventam um negócio, vem o capitalismo dar uma maquiada naquilo e acaba levando vantagem com isso. Isto é um poder que o capitalismo tem ou é uma deficiência inerente da economia comunista? Por que o capitalismo se adapta e vence tudo? É simples porque a economia comunista não existe. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A demonstração já foi dada pelo Ludwig von Mises em 1923. O raciocínio dele é muito simples. Bom, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não dá para planejar a economia, portanto, não tem socialismo nenhum. A única hipótese de haver um socialismo seria haver um comitê de gênios capaz de calcular antecipadamente e determinar, por decreto estatal, o preço de tudo, desde usinas atômicas até o alfinete, passando por camisinha, imóveis, carros, tratores, aviões, etc, etc. Quem consegue fazer um cálculo desse? Isso é impossível. Você tem que esperar que a própria sociedade, no comércio das coisas, vai estabelecendo o preço. Se põe um preço excessivo, ninguém aceita. Se põe um preço melhor, as pessoas aceitam. Tudo o jogo do mercado. É o jogo do mercado que determina o preço das coisas. O preço não pode ser decidido antecipadamente pelo Estado. Por quê? Porque não há cérebro humano, não há computador capaz de fazer isso. Veja, o meu irmão, que eu considero um gênio matemático, ele conseguiu fazer um cálculo para criar um algoritmo para o cálculo de otimização do capital de giro, que era considerado uma conta impossível, porque o número de variáveis é muito grande. Você imagina, por exemplo, quanto que o Walmart precisa comprar de chiclete de bola, quantos que ele precisa comprar de vassouras, quanto de sapato, etc, etc, para que o seu capital de giro seja otimizado, né? Não tem cabeça e não tem computador capaz de prever todas essas variáveis. O meu irmão conseguiu inventar o algoritmo para isso. Levou para um grande matemático brasileiro, que eu não vou dizer o nome. O sujeito inicialmente riu da cara dele, ele disse, não, professor, você fica aí, lê aí, eu volto amanhã. Chegou no dia seguinte, o professor está com os olhos desse tamanho, aberto desse tamanho, falando, eu aceito, mas só se eu levar participação. Então, pronto. Isto, capital de giro de uma empresa. Agora, você imagina o cálculo total do preço de tudo. Então, assim, economia comunista faz-me rir. É uma coisa que não pode existir. Materialmente, é impossível. Então, o que vai existir? Você vai fazer uma outra coisa e vai dar nome de economia comunista, economia socialista, como se faz na China, como se fez na União Soviética, onde metade da economia era economia privada. Legalmente proibida, mas existente. Porque se fechasse a economia privada, fechasse toda a economia.
Então, o que se chama de economia socialista é o quê? É um modelo fascista. Economia fascista é metade capital público, estatal, metade capital privado. Só que aí só sobrevivem essas grandes empresas, as pequenas são esmagadas. Então, a aliança entre o Estado e as grandes empresas, que é a fórmula da economia fascista, é o único socialismo que já existiu e o único que há de existir algum dia. Tá certo? Então, é claro que você jamais vai chegar à economia comunista e você vai dizer, mas isso a culpa é da flexibilidade do capitalismo, ele consegue se adaptar a tudo. Falei, o capitalismo está vencendo o treco que não existe, meu Deus do céu. Quer dizer, a imensa fragilidade da ideia da economia comunista, esses caras não são capazes de perceber. Quando o Ludwig von Mises fez a demonstração, teve o ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, foi o único comunista que ousou tentar discutir a demonstração, não conseguiu. Os outros todos ficaram quietinhos. Eu digo, por que eles ficaram quietinhos? Porque quando teve a Segunda Guerra, o escritório do Ludwig von Mises ficava na área de Berlim que foi ocupada pelos comunistas. Então eles foram lá, invadiram o escritório do Ludwig von Mises, pegaram toda a papelada dele, levaram tudo para Moscou e começaram a ler. Daí o que eles devem ter concluído? Pô, não é que esse filho da puta tem razão? Não dá para fazer isso. Então vão ter que inventar um outro treco. E estão até hoje inventando outro treco e dando o nome de economia comunista, economia socialista, qualquer coisa. Quando é exatamente a mesma fórmula do Mussolini. Fórmula que, aliás, já existe no Brasil desde o tempo de Getúlio Vargas. Um pouco de capitalismo existiu no Brasil graças à iniciativa estatal. Por quê? Naquela época, o homem que era da Federação das Indústrias, que era o Roberto Simonsen, leu o livro do Mihail Manuilescu, Teoria do Protecionismo, e mandou traduzir e levou para o Getúlio Vargas. Então ele disse, através de leis protecionistas, nós podemos criar uma indústria nacional. Então, quem é o pai da indústria nacional? O Estado. Então, o que é? Fórmula fascista desde o início. Os comunistas sempre apoiaram isso. Por quê? Porque a única coisa que eles podem fazer é exatamente isso. Por que eles chamam os outros de fascista? Porque o que eles estão fazendo é exatamente a economia fascista. Eles sabem disso. Né? E isto, olha, dói. Né? Pô, nós cuspimos tanto naquele Mussolini, naqueles caras revisionistas, essa coisa toda, e nós agora estamos fazendo exatamente o que eles diziam que dá para fazer. Então é isso. Só existem dois tipos de economia no mundo. Existe a economia liberal, que tem seus limites, e existe a economia fascista. O resto não existe. Né? Então, não é que o capitalismo tem a capacidade de se adaptar. O capitalismo tem a capacidade de vencer um desafio inexistente, que é o de superar a inexistente economia comunista. Mas, diz o Haddad, nós podemos aqui juntar as três classes, os intelectuais, né? o lumpenproletário e os trabalhadores contra os empresários. Entendeu? Você esqueceu uma coisa, os banqueiros. Cadê os banqueiros? Cadê o capital financeiro? Onde está ele? Ele está fazendo exatamente o que você propõe. Ele financia o estrangulamento dos empresários industriais, que daí se tornam escravos dos bancos. Né? Então, este camarada, como todos os comunistas do mundo, ele trabalha para a glória do grande capital, dizendo que está trabalhando para destruir o capitalismo. Esses caras são um bando de inconscientes, de idiotas. Eles não entendem a mecânica real da coisa. Veja, eu reconheço que Karl Marx fez um esforço monstro para entender como a sociedade funciona realmente. Ele não conseguiu, mas ele queria. Esses caras não têm a menor ideia de que é preciso fazer isso. Eles pegam esses nomes abstratos de regime capitalismo, socialismo, e raciocinam como se isso fossem forças históricas reais. Então, é uma luta entre os conceitos emergem do dicionário e começam a brigar, começam a matar pessoas, etc, etc. Né? Daí ele diz o seguinte, ele diz que todos os movimentos anteriores, eles pecaram porque eram sempre parciais. Eu digo, escuta, o que teve de parcial a Revolução Russa? A Revolução Russa já não quis mudar a sociedade inteira de uma vez, criar um novo homem, mudar a própria natureza humana. Quer dizer, você acha que você descobriu a ideia da revolução geral, os outros só tinham revoluções especializadas? Como é possível o cara dizer uma coisa dessa? Né? Daí ele diz, a solução não pode ser qualquer tipo de reivindicação parcial, não pode ser qualquer movimento alternativo de protesto.
A solução, hoje como antes, continua sendo a história da luta de classes. Né? Só que ele disse, então que a história da luta de classes tem que acrescentar mais duas classes. Eu digo, mas ela já não estava acrescentada. Eu expliquei é um livro meio inédito, que é A Marcha dos Abismos, mas eu li para vocês o primeiro capítulo, que tratava do problema da relação entre os intelectuais e os proletários dentro do movimento comunista fundado por Karl Marx. E eu mostrei que Karl Marx estava consciente de que os intelectuais é que mandavam nos proletários. Então, mas como é que ele continuava a falar de revolução proletária se quem estava no comando eram os intelectuais? E os proletários só faziam obedecer. Ele estava consciente disso, e, no entanto, ele varreu o problema para baixo do tapete, nunca examinou com maior profundidade. Quando depois o regime soviético se transforma numa ditadura de intelectuais oprimindo os proletários, isso já estava na própria concepção original de Marx, e Marx não quis confessar. Mas quem lesse o Manifesto Comunista e o Capital com alguma atenção naquela época, 1840 e pouco, até 1870, 70 e qualquer coisa, quando saiu o Capital, entenderia, falar, aqui tem este problema, o que você está chamando de revolução proletária vai ser uma revolução conduzida pelos intelectuais que vão mandar na sociedade. Os proletários vão ter que trabalhar cala a boca. Isso é a conclusão lógica. Não do que Marx diz, mas do raciocínio que está implícito ali. Ora, essas propostas elas têm uma lógica interna, e essa lógica interna é ela que vigora e não apenas o sentido expresso das palavras usadas. Quer dizer, a lógica interna funciona na medida em que ela tem uma correspondência com a realidade externa. Em que é que a teoria de Marx correspondia com a realidade externa? Correspondia que, de fato, os intelectuais é que estavam mandando, e os proletários estavam obedecendo. Não é isso? E o lumpenproletariado? Karl Marx dizia, o lumpenproletariado não pode... Essa é uma diferença efetiva criada pela escola de Frankfurt. Karl Marx achava que os lumpenproletários, quer dizer, bandido, puta, drogado, etc., era uma classe inimiga da revolução, inimiga do proletariado. De fato, ela é inimiga do proletariado, mas ela pode ser usada na revolução porque já tinha sido usada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi lá, abriu toda a porta da cadeia para fazer bagunça. Lenin fez a mesma coisa, só que depois mandou matar todos os lumpens, né? Então, o lumpen pode ser usado. Agora, acontece que, por exemplo, nas circunstâncias do Brasil, as organizações criminosas cresceram muito e não tem mais como usá-las. Né? Você vai dizer que o Fernando Haddad ele é capaz de usar o PCC, o Comando Vermelho, e depois mandar matar todo mundo. Você está brincando? Eles mandam matar o Fernando Haddad muito antes disso. Então, eles têm mais condição até de conduzir o processo do que qualquer partido político. Então, essa é uma diferença efetiva que existe. Agora, eu não vejo no que isso facilite a tal da Revolução Socialista. Porque a Revolução Socialista, em última análise, ela vai sempre visar uma impossibilidade econômica e vai acabar fazendo um fascismo, que é a única coisa que ela pode fazer. Né? Aqui. Ele diz, o mundo chegou a imaginar que o capitalismo poderia, pelo menos nos centros tecnologicamente dinâmicos, erradicar a miséria até mesmo a pobreza. Mas ele fez isso. Né? Você não tem mendigos na rua aqui nos Estados Unidos e nem na Europa. Tem esses que foram importados agora pelo quê? Empurrados pelos comunistas. Falaram, vão lá, vão criar um proletariado lá, um lumpenproletariado lá para derrubar tudo. É isso que eles estão fazendo. Então, essa é a profecia autorrealizável. Nós dizemos, bom, vai haver um imenso lumpenproletariado crescente, então vamos mandar os caras lá para construir esse lumpenproletariado. Olha aqui. A única forma de construir um projeto alternativo de sociedade consistirá em isolar a classe dominante de um lado e as demais 3 classes de outro. Essa é a condição necessária para a superação da ordem capitalista. Ué, mas isso era a proposta do Herbert Marcuse. Nós juntamos os intelectuais, o lumpenproletariado e o proletariado e esprememos a classe capitalista e ela mora. E daí pergunta, quem paga isso? Os banqueiros.
muito simples, como de fato aconteceu. A esquerda mundial é financiada pelos grandes grupos, todo mundo sabe, George Soros e outros, né? Todo o pessoal do Bilderberg. Né? Então, quanto mais se insiste nesta estratégia, maior o poder dos bancos sobre o conjunto da sociedade. Pior, se você destrói toda a chamada superestrutura ideológica, os valores religiosos, morais, etc., 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 você cria inicialmente um caos, mas não vira um caos total por quê? A economia tem que continuar funcionando. Né? Então, a economia se torna o único padrão articulador e regulador da sociedade. Não há mais valores morais, não há mais códigos religiosos, não há mais família, não há mais pai, não há mais mãe, não há nem diferença de sexo, mas tem uma coisa que tem que continuar existindo. Né? O horário de trabalho, as normas de produção, etc., etc., etc. Então, a economia se transforma no único poder existente. E quem vai derrubar esse poder agora? Não tem mais ninguém. Só quem pode resistir ao poder avassalador da economia são, vamos dizer, as entidades que não fazem parte do processo de produção. Então, a cultura, a religião, a moral, a família, etc., etc. Ou seja, um capitalismo sem esses centros de resistência transforma-se naquilo que o próprio Marx chamava o capitalismo cru. É um lugar onde só existem as relações de produção e toda a superestrutura ideológica foi para o brejo. Tá certo? Então, é o domínio total e avassalador de um capitalismo absolutamente indestrutível. É para isso que esses caras trabalham e é por isso que os capitalistas financiam. Não o capitalismo industrial, vamos dizer, pequenos empresários, não. Os grandes bancos, né? Olha, ele chama o Novo Manifesto Comunista, né? A subversão do mercado. Tem vários tipos de subversão da família, né? Tem a subversão do mercado, né? Por meio da socialização da sociedade privada, mas de modo a manter o mercado, ou seja, manter o mercado em funcionamento, mas essa proposta passa por algo próximo à propriedade cooperativa, algo que difere da propriedade estatal e da propriedade privada. É o MST. O MST é o exemplo tipo da cooperativa. Só que o sistema cooperativo já foi espalhado no mundo por Stalin a partir de 1948. Ele não sabe disso. Ele está propondo que se faça uma coisa que já foi feita. Só que ele não sabe o que foi feita. Né? E qual é o resultado? Né? O resultado é o seguinte: o que é que o MST produz? O MST vive de dinheiro do governo. Né? Dinheiro que é extorquido de imposto dos outros, porque a produção dele não serve para absolutamente nada. Então, o que você vai fazer é espalhar miséria, tá certo? E dizer que isto é a subversão do mercado. E sim, vai subverter o mercado mesmo, e vai todo mundo morrer de fome, que é exatamente o que esse pessoal sabe fazer. Daí ele dá como exemplo disso o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Né? Mais ainda, ele, ao explicar essa nova estratégia, que não é nova, ele diz, olha, o PT, tudo que o PT está fazendo é exatamente isto. E ele tem razão, o PT estava aplicando isso aqui. Só que o PT já estava fazendo antes que o Haddad escrevesse. Por que o PT estava fazendo? Porque a Escola de Frankfurt já está propondo isso há 50 anos. E certamente o Haddad não foi o primeiro cara que ouviu falar de Escola de Frankfurt. Né? Bom, eu acho que já deu para entender, né? Por um lado, o PT é um partido comunista mesmo. Segundo, o estrategista tomado do poder pelo comunismo é o Fernando Haddad. Terceiro, essa estratégia é muito vagabunda porque é copiada de estratégias anteriores que deram resultados variáveis no mundo, mas que jamais conseguiram criar uma economia comunista. Então, é nisso que nesse buraco que eles estão metendo o Brasil de novo. Baseado aqui nas instruções deste pseudo-intelectual que não percebe as implicações mínimas do que ele diz. Se você perguntar para ele, Fernando Haddad, você está promovendo o incesto? Ele diz, não. Não, por incesto não, eu só quero erotizar as relações entre mãe e filhos. É assim, quer dizer,
sujeito apela para o eufemismo, e o outro lado, que tem medo de ver o horror dessa gente, se recusa a enxergar. Não é isso? Então, bom, é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então, vamos lá. Aqui tem umas perguntas muito interessantes. Aí o Fábio, acho que Barbirotto. O senhor afirma que a revolução é um processo de concentração do poder realizado por uma elite revolucionária. Todavia, o senhor tem falado na Revolução Brasileira como um processo de tomada de poder pelo povo. Como essas visões se harmonizam? Essa pergunta é importantíssima. Se você quer entender as minhas aulas, tem que prestar atenção nesta pergunta e na sua resposta. Eu, na verdade, eu tenho usado o termo revolução em dois contextos e com sentidos que, na verdade, são até antagônicos. Primeiro é a palavra revolução sozinha, e segundo o termo revolução brasileira. O termo revolução eu uso no sentido que eu mesmo defini nesse sentido, quer dizer, um processo de concentração do poder nas mãos de uma elite revolucionária. E o termo revolução brasileira eu uso no sentido que se consagrou numa série de livros clássicos sobre o Brasil, entre os quais a Revolução Brasileira, do Pessoa de Moraes, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, do Guerreiro Ramos, muitos outros livros que usam esse termo Revolução Brasileira, o Raimundo Fauro. E a Revolução Brasileira é a sucessão de esforços do povo brasileiro para se tornar o senhor do seu destino e passar por cima das elites mandantes, que o sufocam já desde o tempo da independência. Tá certo? Então, isso quer dizer, o Brasil nunca teve uma democracia de verdade. Né? O povo brasileiro nunca foi o autor da sua própria história. Ele é sempre o rabo do cachorro, nunca o cachorro. Tá certo? Eu vejo que a primeira iniciativa verdadeiramente popular que apareceu, primeiro sinal de que o povo, por si mesmo, estava tomando a iniciativa e passando por cima dos mandantes, foi nos movimentos de 2015. Aí sim, eu disse, isso é o cume, é o ponto culminante da Revolução Brasileira até agora. Claro que deve haver outros pontos culminantes. A eleição do Bolsonaro também faz parte deste processo. Você vê aqui, houve pouquíssima propaganda para induzir o povo a tomar essa iniciativa. A resposta popular foi desproporcional com a modéstia dos apelos que apareceram. E esses apelos apareceram apenas na internet, né? E no boca a boca, não apareceu no Estadão, não apareceu na Folha, não apareceu na Rede Globo, nada. A mídia inteira conta e tentando abafar, e, no entanto, o povo se levanta e, de repente, tem 3 milhões de pessoas na rua gritando contra a roubalheira petista. Isso significa o quê? Tomada de consciência popular pela primeira vez na história brasileira. Se você pegar os outros movimentos populares, até, por exemplo, 64, né, foi um movimento popular, só que quantas entidades de elite estavam chefiando a coisa? Você tinha o Exército, você tinha o Congresso, foi o Congresso que começou tudo isso aí, você tinha várias associações de classe, você tinha a ABI, a Associação Brasileira de Empresas, você tinha a OAB, você tinha o Globo, você tinha 20 governadores de Estado. Então, a elite se mobilizou, botou o povo na rua. Agora, em 2015, não, foi o próprio povo que foi, enquanto toda a elite eu estava convocando a ficar em casa e calar a boca, né? Então, é iniciativa popular mesmo. Por isso que eu falei, bom, este é o momento culminante da Revolução Brasileira. Não pode deixar isso parar, porque é isso que vai criar a democracia brasileira. Veja, os comunistas criticam os liberais e similares por terem um conceito meramente legalístico e formalístico da democracia. E se você tem as leis assim, você tem, como é que se diz, a ordem jurídica e tem eleições livres, aí é democracia. Não tem que levar em conta relações reais de poder. Claro, relações reais de poder são uma coisa muito mais complicada, né, que implica, por exemplo, a capacidade de mobilização, por exemplo, os recursos econômicos, todo o conjunto de meios de ação, né? Então, por exemplo, as organizações criminosas, a PCC, como tem meios de ação extraordinários que, às vezes, suplantam os do Estado. Isso são relações reais de poder. Onde que está, qual é o papel do PCC na democracia brasileira? Não existe, é como se ele não existisse. Ele não tem uma existência jurídica, então ele não existe. E o MST? O MST tem um poder extraordinário, ele faz parte da estrutura de poder. Qual é o lugar dele da democracia? Não, é como se não existisse. Então, você tem... As pessoas, quando falam a estabilidade das nossas instituições, é apenas a estabilidade das leis, né? Mas, na verdade,
o sistema que está implantado não é um sistema democrático de maneira nenhuma, é um sistema de dominação tirânica. Por que eu digo isso? Porque quando você vê que a opinião majoritária não tem canais de expressão, não há democracia. Isso é absurdo. Quando você vê centenas de pesquisas mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Você não tem um partido cristão conservador, pronto, então não tem democracia. Quer dizer, a opinião majoritária não tem vez, não tem canais, não pode falar, né? Na verdade, qualquer pessoa que defenda esta opinião, por exemplo, na universidade, é excluída, é escorraçada, é oprimida. Então, a opinião majoritária não tem vez. É a tirania de uma elite, e o pessoal chama isso de democracia. Até tem gente no meio direitista, né, inclusive gente fardada, dizendo, precisamos evitar a ruptura do sistema. Digo, mas o sistema é a dominação petista e PSDBista, né? O sistema é esta tirania, o sistema é este controle de tudo pelo Estado. Isso tem que ser rompido. Claro que tem que ser rompido, senão jamais haverá uma democracia. O que eles estão chamando de democracia é falta de democracia, né? Então, eu lamento muito ter usado essa palavra em dois, mas não é a verdadeira palavra. Revolução é uma coisa, Revolução Brasileira é outra. Revolução é um termo que eu defini, Revolução Brasileira é um termo que já está definido por autores clássicos como Raimundo Fauro, Guerreiro Ramos, Pessoa de Moraes, etc, etc. Deu para entender? Muito bem. O que o senhor tem a dizer, recomendar dentro da passividade e excesso de confiança do Bolsonaro? Será impossível eles fraudarem dentro da avalanche de votos, dentro da possibilidade de uma fraude ainda mais escandalosa. Olha, nós estamos lidando com um bandido, gente. Eu estou dizendo, não há disputa eleitoral nenhuma. Há, sim, um grupo criminoso tentando se apropriar do poder por todos os meios ilícitos e, por outro lado, um bando de vítimas amedrontadas, com medo de declarar a gravidade do problema, tentando se anestesiar mediante frases calmantes. Esta é uma delas. Ah, nós tivemos tantos votos a mais. Isso não quer dizer nada, né? Você tem que comparar esta frase, né? Nós temos tantos votos a mais que não dá para eles vencerem, com a declaração do Zé Dirceu. Nós vamos tomar o poder, isso não tem nada a ver com vencer eleições. Não há nada que impeça esse pessoal de fazer uma fraude generalizada. A tentativa de reprimir a mera enunciado da possibilidade de uma fraude já mostra isso. O Jungmann disse que não podemos aceitar que alguém levante a possibilidade de uma fraude. Você não pode falar que a fraude é possível. Isso virou crime, né? Quer dizer, o Estado está oprimindo o povo, impedindo ele de registrar um BO quando ele vê uma irregularidade na urna. O que é isso aí? Tirania, gente. E essa tirania que nós defendemos quando dizemos não podemos permitir a ruptura do sistema. Então, tem um monte de gente que acredita que está na direita, que acredita que está do lado do Bolsonaro, e, na verdade, está ajudando o lado contrário. Por quê? Raciocina em termos que são inadequados à situação. Nós estamos vendo o mesmo formalismo jurídico que define o sistema brasileiro como democrático porque tem eleições, e tem formalmente, legalmente a liberdade de imprensa, mas, na verdade, é a liberdade só de meia dúzia, né? A esquerda acusava a direita de usar esse conceito legalístico, mas é ela que está usando agora para se defender, para que o pessoal não perceba a tirania que eles estão exercendo. E o caso do Raul Jungmann prova isso. O governo quer proibir até a possibilidade até a discussão da possibilidade da fraude. Ou seja, nós todos temos que aceitar que as máquinas são infalíveis. Se você não aceita isso, você é um criminoso, você pode ir para a cadeia por causa disso. Como é que você pode ter a cara de pau dizer que um lugar de governo pode dizer isso? É um regime democrático. Acorda. Aqui, general Heleno, acorda. Você e outros, acordem. O regime não é democrático, nós estamos numa tirania. Disfarçada por um aparato legal, por uma terminologia legal, apenas. Mas como pode ser democracia se a opinião majoritária não tem canais de expressão e não pode ter? Como é uma democracia se um lado pode tentar matar o adversário e no dia seguinte ainda enlamear a reputação do moribundo? Tá certo?
E ele não pode sequer reclamar que lhe roubaram um voto. Que democracia é essa? Onde você está com a cabeça, homem? Acorda! Hã? Agora, tu pode ir lá fazer intriga minha pro Bolsonaro, vai me intrigar com o Bolsonaro, vai. Esse aí é o radical. Eu não sou nem radical, nem moderado. Escuta, esse negócio de radical e moderado, extremismo e moderação, isso é frescura. Isso é uma viadagem, gente. Hã? As diferenças políticas não são uma questão de mais e menos. Hã? Não são uma questão quantitativa, meu Deus do céu. Hã? Isso é uma questão objetiva, questão assim, de fatos e fatores, de meios de ação, sobre meios de ação, quantos meios de ação você tem, quais são. É uma questão puramente objetiva. Eu expliquei isso na minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais, e em várias outras aulas, no curso de Teoria do Estado, etc, etc. Não pode haver aí radicalismo ou moderação. Né? 2 mais 2 é 4. Isso é radicalismo? Tem que dizer que é 3,5 para ser moderado? O que é isso? Esse conceito, vamos dizer, veja, o Brasil padece da democratice. O que é democratice? Cada um quer mostrar que é mais democrata que o outro. Eu amo a democracia, o Estado de Direito. Olha, o principal era o Arruinaldo Azevedo. Ele era o Arruinaldo Estado de Direito Azevedo. Né? Eu não abria a boca sem falar da ordem democrática, da estabilidade das nossas instituições, etc. Mas que estabilidade das nossas instituições? Né? Se um ministro pode proibir investigação, se você pode mandar matar um adversário e paralisar a investigação em seguida, e você tem que ir votar como se nada tivesse acontecendo, desculpa, mas eu lembro daquela menininha, mas que caralho é isso, pô? Hã? Que caralho de democracia é essa, pô? Vocês estão loucos? Hã? Não é questão de ser radical, isso é uma questão científica. Isto não é uma democracia, em hipótese alguma. Hã? Tem um aparato jurídico legal aparente de democracia. Mas se você vai dizer relações de poder, as relações de poder no Brasil são tirânicas. A liberdade de expressão no Brasil não existe. Não existe liberdade. Por exemplo, se você pegar os grandes órgãos de comunicação, existe liberdade de expressão lá? Não tem nenhuma. Só pode ter uma opinião, essa é a deles. É a do grupo mandante. O resto não existe, meu Deus do céu. Se você emite uma outra, então você é radical, você é fascista, você é nazista, você é criminoso, você é inimigo da humanidade, você é homofóbico, você é assassino de mulheres e crianças. O que é isso? Eles usam todos esses termos. E os radicais somos nós, sou eu que sou radical. Note bem, eu não estou nem propondo nada, eu não sou líder de partido, não sou líder de coisa nenhuma. Eu sou apenas um analista, eu sou um cientista político. Cá entre nós, eu sou um baita cientista político. Não, eu sou o único que existe no Brasil. Tem o Felipe Martins também. Mais 2 ou 3. Mas esse pessoal da universidade não são cientistas políticos de jeito nenhum. O pessoal do PT. Porque quando você Haddad é cientista político, né? Ora, cientista político na USP é um sujeito que, assim, ele imita a linguagem acadêmica, mas no meio ele se trai, ele começa a falar a palavra nós. E nós significa militância comunista. Então, é um gênero misturado. Meio discurso acadêmico, meio discurso de autodefinição do grupo político. Isso é característico da USP. Então, você vai chamar isso de ciência política? Não, meu filho, isso aí é propaganda política só. Agora, eu estou tentando analisar as coisas com a maior objetividade possível. Objetividade não quer dizer abstinência de juízo de valor, quer dizer, você não vai deixar que os seus desejos, temores, esperanças, etc., deformem a sua visão da realidade. Então, você acha que eu quero que as coisas estejam assim? Eu não quero, eu gostaria que estivesse muito melhor, mas infelizmente é assim que está. Então, vamos lá. Felipe Denardi, professor, em que pé está escrita nos seus livros? Não está em pé nenhum, meu filho, você está andando devagar, isso aí está passo de lesma, né? Porque é muita coisa, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu estava correndo o curso sobre o Louis Lavelle, né? A cada 3 páginas eu tropeço em dificuldades enormes, a coisa tem que ser toda reescrita, é um problema. Né? Esse, se saber, é o maior problema da minha vida. Vamos lá. Francisco Oliveira, como consta desse novo manifesto a destruição da família através da erotização da sociedade, então o kit gay do Haddad é a materialização da estratégia. Claro, mas olha, o que é kit gay perto dessa expressão do Max Horkheimer?
erotizar as relações entre as mães e seus bebês. Não é nada, que distribui o kit gay para todo mundo, né? Comparado com isso, tem até um negócio inocente, porque são apenas os meninos brincando lá de homossexualismo. Mas, de repente, você vai erotizar as relações entre as mães e bebês, universalizar o incesto sob outro nome, ou vai pegar certamente algum nome mais elegante. Olha, nós chegamos no Brasil a um ponto em que a dose de cinismo desses caras não tem limite. Bom, acho que hoje já deu, né? Já deu para entender. Peraí. Aqui, Fernando José Vieira. Sabe que o professor francês Jacques Bidi esteve no Brasil e foi aclamado na Unicamp. Suas ideias do altermarxismo de 2007 é muito parecido com o que o senhor escreveu. É a mesma coisa. É ele ou o tal do Gerardo Dumenic. Altermarxismo é o hadadismo, no fim das contas, né? O marxismo, toda hora tem um novo marxismo. Meu Deus do céu, vocês não conhecem a história do marxismo? O marxismo está em revisão desde o dia seguinte, né? Porque o Marx acabou de publicar um negócio, já estava o genro dele inventando outro, depois veio o outro, depois veio o Kautsky, veio o Bernstein, veio não sei o quê, veio o Trotsky, veio o Mao Tse-tung. E a praxis é isso, né? A praxis é isso. Né? Mudar a teoria todo dia. Não está bom assim, nós mudamos. Olha, só, a única constante é o seguinte, quem tem que estar no poder somos nós. Eles pensam assim, o problema da humanidade é que não somos nós que estamos mandando. Quando tiver tudo na nossa mão, vai estar tudo resolvido. E é sempre assim, eles podem prometer mundos e fundos, mas para realizá-los eles precisam do poder total. Como eles não têm o poder total ainda, ou acham que não tem, ou sentem que não tem, então todo esforço é para obter o poder total, e depois veremos. Sabe quando veremos? Jamais, porque não há poder total. Um poder parcial não os contenta. Nós vimos aqui. O Haddad está dizendo isso. As revoluções todas foram parciais, agora tem que fazer o total, sob o guiamento, né, iluminado do seu Haddad. Né? Como é que ainda pode acreditar nessas pessoas, meu Deus do céu? Né? Então é isso. Isso não é um partido político, isso é corja de bandido, pô. Só isso. Então é isso, até a próxima. Obrigado.